Texto poético do período barroco, produzido pelo nosso grande Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra. Trata-se de um soneto com o título Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. No poema exposto de Gregório de Matos, predomina a função da linguagem, naturalmente poética. Em todo poema, predomina a linguagem poética. Embora depois haja uma função de convencimento, de discussão do próprio código, de centralização no próprio eu, revelando outras funções, mas, ao se tratar de um poema, temos sempre nele, predominantemente, a função poética. Portanto, a resposta correta é a letra C. Chama a elaboração para a elaboração estética do próprio texto, onde há uma métrica, onde há uma rima, onde há uma estrofação definida, já que se trata de um soneto, e toda uma escolha vocabular a serviço do texto em si, a serviço da produção da mensagem como algo estético, como algo belo, o que é inerente na linguagem literária, o que é inerente na linguagem da poesia. Nós temos aqui 3 imagens. A imagem original da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de 1519, e 2 outras imagens que podem ser consideradas, de certa forma, paródias do primeiro texto. A Mona Lisa, de Botero, de 77, e a Mona Cat, de 2004, do artista brasileiro Romero Brito. Relacionando o texto 1 como texto-fonte e os textos 2 e 3, infere-se que há uma relação em que os textos 2 e 3 apresentam fragmentos do discurso do texto 1, estabelecendo uma polifonia discursiva, ou seja, há um diálogo, há uma manifestação de intertextualidade, que é aquela que ocorre quando um texto, seja ele verbal ou visual, de alguma maneira estabelece vasos comunicantes com o texto original chamado de texto-fonte. No caso aqui, estabelece-se uma polifonia discursiva através da intertextualidade pela paródia, em que os textos 2 e 3, ou as imagens 2 e 3, dialogam com a imagem do texto 1 para recriá-la a partir de uma leitura mais irônica, mais humorística, mais satírica, mais contemporânea, do grande clássico renascentista que é a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Portanto, para a questão de número 29, a resposta correta é a letra D de dado. Os textos 2 e 3 trazem fragmentos do discurso do texto 1 numa polifonia discursiva, numa intertextualidade, numa relação de paródia. E a gente tem que lembrar que funções da linguagem são um assunto essencial, porque sempre está presente na prova do Enem, até porque faz parte, né, da competência 6. E aí você tem na questão 6 uma propaganda, que tem um título bem sugestivo que diz: não deixe a bebida mudar o seu destino. E um copo contendo bebida alcoólica, né, infere-se isso, e um veículo na iminência de se chocar com esse copo. E aí ele diz: funções da linguagem são recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem, cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. De acordo com a ideia acerca das funções da linguagem, com o foco expresso por cada uma, nota-se que o elemento do processo comunicativo em evidência na mensagem transmitida pelo assunto é. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos uma propaganda. A gente sabe que a propaganda, ela focaliza a sua atenção no receptor. E aí, quando eu tenho uma propaganda, há uma grande chance de haver a função chamada de apelativa ou conativa. E a gente constata essa presença quando ele diz: não deixe a bebida mudar o seu destino. Ele está se referindo diretamente ao leitor, ao receptor da mensagem. Ou seja, ele está focalizando no público-alvo, o que confere aí, né, o que mostra como o gabarito correto o item D, afirmando que essa mensagem está focalizando sua atenção no receptor da mensagem, haja visto o fato de tentar atingir um público-alvo. Nós temos 2 poemas aí, um de Carlos Drummond de Andrade, chamado Procura da Poesia, e um poema famosíssimo também aí do nosso amigo português Fernando Pessoa, chamado Autopsicografia. E aí a questão, ela fala de uma análise de uma relação entre os 2 textos e pede que você entenda qual é o recurso utilizado nos 2 textos, né, que torna esses 2 textos dotados de um aspecto comum.
E aí você vai olhando os itens e você percebe que eles falam exatamente de quê? Das funções da linguagem. Nós temos aí referencialidade, a transmissão, né, de um sentimento subjetivo, referencialidade, metatextualidade e o apelo típico da função conativa. Mas quando eu pego os dois poemas e vou fazer uma análise, eu vou perceber que tanto Drummond quanto Fernando Pessoa abordam o processo de construção da poesia, da inspiração. Então eu tenho aí o quê? Uma preocupação da linguagem em discutir a própria linguagem. Traduzindo isso aí dentro do linguajar, das funções da linguagem, eu tenho aí um foco, né, uma atenção em cima do código. Então, quando isso acontece, eu tenho uma função metalinguagem prevalecendo, que no caso aqui da questão está no item D, quando ele fala de metatextualidade. O que é um metatexto? É o texto dotado de metalinguagem. Quando ele diz aí no item D, olha aí, a metatextualidade demarcada por uma discussão acerca da própria linguagem por meio da estrutura poética, consolidando aí o item D dado como nosso gabarito. Traz a letra da canção Dar-te-ei, do compositor brasileiro contemporâneo Marcelo Genesi. A letra diz: não te darei flores, não te darei porque elas murcham, porque elas morrem, não te darei presentes, pois envelhecem e se desbotam, não te darei bombons, porque eles acabam, dar-te-ei finalmente os beijos meus, deixarei que esses lábios sejam meus, sejam teus, eles embalam, esses secam, mas esses ficam. Nesse texto, a função de linguagem predominante é a função conativa, porque você nota claramente a presença do pronome em segunda pessoa, ti, tu, para ti, indicando que todo o teor da mensagem se volta para um receptor, se volta para um interlocutor. Não darei a ti, dar-te-ei, não te darei, darei a você. Portanto, todo o teor comunicativo da mensagem se volta para o receptor, numa intenção persuasiva, numa intenção de convencimento, de onde se conclui a presença da função conativa ou apelativa da linguagem, pois o texto está centrado na figura do interlocutor, como se afirma na letra D de dado. Outro assunto quentíssimo que você tem que estar dominando para fazer bem uma prova, não é? A sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o assunto funções da linguagem em processo comunicativo. Ele coloca para você uma propaganda que tem um bombom aí, um chocolate, com os dizeres: está com raiva do namorado? Morde aqui. E ele pergunta sobre as funções da linguagem, em quem essa função da linguagem está centrando, focando a sua atenção. A gente sabe que cada uma das funções foca a sua atenção em um elemento do processo comunicativo. Nesse caso aqui, primeiramente por ser uma propaganda, nós sabemos que a função apelativa é predominante, né? O uso aqui do verbo no imperativo e da segunda pessoa, se dirigindo ao leitor. Então, o foco principal desse tipo de circunstância textual é o receptor pela presença da função apelativa. Então, a resposta é o item D de dado, ok? Temos aqui um texto informativo, enfim, um texto jornalístico, tratando da Zika vírus e de casos que aconteceram no Nordeste, fazendo essa relação direta aí entre a Zika vírus e os casos de diagnósticos de microcefalia. E aí temos a especificação. A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa predominância evidencia-se pelo ou pela. Temos aqui um texto que traz diretamente a informação confirmada pelo Ministério da Saúde. Portanto, aqui vamos encontrar uma notícia, e a notícia tem como características a imparcialidade, a objetividade, para levar diretamente a informação adequada, coerente e correta. Temos, então, o uso, no caso, no texto, essa predominância evidencia-se pelo uso da imparcialidade para garantir a objetividade da informação. Portanto, resposta correta, item E. Temos aqui um texto do Renato Russo, na verdade uma música interpretada pela Legião Urbana, muito famosa aí no linguajar, enfim, na popularidade dos jovens. E aí temos na letra da canção Tempo Perdido, a linguagem produz efeitos expressivos que conferem poeticidade ao texto. Essa poeticidade marca principalmente o verso. Eu tenho: vejo o sol dessa manhã tão cinza. Naturalmente que eu vou encontrar já de cara essa poeticidade, tendo em vista que temos a oposição manhã
e aí referência aí sol, né? Enfim, você tem uma referência sol que é luz e cinza nessa referência aí à escuridão. Então, já de cara eu tenho uma oposição, essa oposição constitui uma antítese, uma figura de linguagem, portanto eu já encontro uma poeticidade nesse primeiro momento. Os demais versos vão trazer para mim aqui, para nós, uma relação mais denotativa, de denotação, ok? Então, para essa questão, resposta A. O tema do texto é a epidemia do vírus Ebola. E a gente percebe que o cartunista, ele quer dar uma ênfase ao fato de que o vírus Ebola acabou se tornando uma celebrity plague, uma praga celebridade, ou seja, passou a ser o foco da mídia, passou a ser o assunto principal de discussão nos noticiários. Então nós temos no cartoon o vírus Ebola dizendo "It is not easy being Ebola, you know, being the panic du jour." E aí nós temos que analisar essa expressão, que é oriunda do francês, mas que foi utilizada dentro de um contexto de língua inglesa. Essa expressão du jour, que vem do francês, significa do dia ou da hora. E é utilizado, em geral, quando você quer fazer referência a um evento de grande popularidade que tende a desaparecer rapidamente, que foi justamente o que aconteceu com o vírus Ebola. A gente tem expressões derivadas, por exemplo, dish du jour, que seria o prato do dia, o offer du jour, que seria a oferta do dia. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que a resposta correta seria a letra B de bola, onde nós temos a expressão du jour fazendo referência a essa atenção exagerada que o vírus recebe em detrimento de outras doenças que provocam até mais mortes, como é o caso no terceiro quadrinho, elas são citadas, a tuberculose e a malária, que matam por ano muito mais do que o vírus Ebola matou desde que foi identificado originalmente, em 1976. Temos uma tirinha de Calvin, que segundo o dicionário Oxford Online, ele designa esse termo loopholes como ambiguidade, ou a inadequação da lei, ou em um conjunto de regras. Então, desta forma, na língua portuguesa, poderíamos livremente traduzir essa palavra como escapatória, um furo, uma brecha. Calvin se utiliza deste vocábulo para tentar enaltecer ou até mesmo justificar por ele não ter respondido à questão sugerida em uma prova, ou até mesmo se livrar de uma possível punição. Então, assim, justificando a alternativa de letra B como a alternativa correta. O eu lírico, ele afirma que as duas palavras que compõem o título do seu livro, elas, entre aspas, morreram. Morreram a partir do momento que o próprio autor descobre o amor. Sendo assim, não havia mais a opção da dúvida, da incerteza, ou a alternativa de amar uma outra pessoa, ou duas pessoas ao mesmo tempo, justificando assim a alternativa E como a letra correta. De acordo com a letra da canção, nós vamos ter o seguinte: It is the only thing that makes us feel alive. Tradução: é a única coisa que nos faz sentir vivos. Aqui na letra A diz: o autor se sente sozinho enquanto aguarda seu amor chegar a casa ou em casa. É falso, o texto não fala sobre isso. Na letra B, descreve o amor como um sentimento livre de pontos negativos. Também o texto não faz nenhuma referência a isso. Na letra C, diz que o amor o machucou e por isso não amará novamente. Não faz nenhuma ideia relação a essa ideia. Na letra D, guarda fotos dos seus relacionamentos passados como lembrança. Não, ele diz que o amor deve ser guardado como uma foto, é assim que ele diz no texto. E na letra E, afirma que o amor é a única coisa que faz com que as pessoas se sintam vivas. Olá, caros estudantes. Vamos agora comentar uma questão do simulado de espanhol que trata sobre um tema atualíssimo, escrito pelo literato Mário Vargas Llosa. Ele vai tratar sobre a civilização atual, chamando de civilização do espetáculo. E ele vai explicar isso. Nós temos aqui no texto o seguinte: ¿Qué quiero decir con civilización del espectáculo? Essa é a pergunta que ele faz e a resposta está logo em seguida. La de un mundo en el que el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento. Então ele está dizendo aqui que, em primeiro lugar no mundo, na tábua de valores vigentes, né, atualmente,
está o entretenimento. Então, indo lá para a questão, nós temos o escritor Mário Vargas Llosa, no trecho anterior, apresenta a ideia de que o jornalismo atual se alimenta de boatos e do escândalo. Não, isso aí ele vai colocar no texto no finalzinho, quando ele diz o seguinte: a proliferação do jornalismo irresponsável, o que se alimenta da brincadeira e do escândalo. Então, aqui ele está se referindo ao jornalismo irresponsável. Ele não está dizendo que o jornalismo atual se alimenta apenas de boatos e do escândalo. A opção correta vai estar justamente na letra C, quando nós temos a frase: o entretenimento ocupa o primeiro lugar na escala de valores do mundo, que é o que nós encontramos justamente na segunda linha do texto. O mundo em que o primeiro lugar na tábua de valores vigente é ocupado pelo entretenimento. Nessa questão nós vamos precisar das informações contidas aqui no texto. E o texto ele fala: La Casa de las Palabras. A la Casa de las Palabras soñó Elena Villagra. Acudían los poetas. Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En las grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta: amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vinho. Então nós temos aqui um encontro, né, de poetas que estavam fazendo aí a sua tempestade de ideias em torno da procura, né, da palavra mais adequada, em torno das suas obras, em torno das suas criações. Portanto, nós temos aqui o enunciado da questão. No texto, os poetas buscavam palavras que não conheciam ou que conheciam e tinham perdido. As palavras são retratadas como podem ser olhadas, tocadas, cheiradas, etc. Com isso, o eu lírico tenta justamente idealizar as palavras como se fossem matéria, como se fossem objetos. Então, resposta da questão, item E. Nós encontramos a notícia de uma cria de mangabey gris, coronilha branca, né, que é uma espécie de mono, uma espécie de macaco que nasceu na Espanha. Né? Então ele noticia, conta um pouquinho a história de o quanto essa espécie está em perigo de extinção, né? Fala da família, fala da mãe, fala do pai dessa cria, né, de macacos. Então a questão diz, pergunta: o objetivo central do texto é, ora, com isso, você já pode, logo no início do texto, você já percebe qual é a função. Qual é a função, qual é o objetivo desse texto? É noticiar, nos informar, nos apresentar o quê? Leia o que está dito aí no item C. Comunicar que nasceu na Espanha uma cria de macaco em perigo de extinção. Ora, na primeira linha do texto, o que nós temos? Una cría de mangabey gris de coronilla blanca, una especie en peligro de extinción, ha nacido en cautividad en el sol de Barcelona, né? Dentro do Programa de Conservação e Reprodução Europeu da espécie. Então, isso era que ele queria noticiar, nos apresentar que nasceu essa cria. Então, pensando que Barcelona é na Espanha, nós podemos dizer sim o que está dito aí como item correto, o item C. Bom, a questão aqui pede que nós identifiquemos o objetivo do texto, o objetivo central. Então, para isso, aí vai as informações do texto. O ministro para a Saúde, Henry Ventura, informa que, através do plano de produção de medicamentos, o governo garantizará mais de 333 milhões de unidades de fármacos para o 2016. Ventura manifestou que de igual forma estão revisando os medicamentos em los quais puedan ter falhas para definir a estratégia de abordagem durante os meses de enero e fevereiro, sem afectar al pueblo em prol de respaldar sua saúde.
En dicha reunión, en la que participan representantes de la Cámara Nacional de Droguerías, también se está evaluando el tema de los medicamentos, tanto de marcas como genéricos, y su distribuição para evitar as ventas irregulares, né? Então, a resposta acaba sendo o item E, comunicar que o governo se compromete a viabilizar certa quantidade de medicamentos.